falando do sorteio já da Liberta, então pra gente entrar nesse assunto da pauta. Eu acho que a gente poderia ter pego um adversário mais fácil na Libertadores, como o Estudiantes, que foi um time que a gente jogou agora na fase de grupos e viu que não se saiu bem, que ganhou da gente só por conta do frango do John, mas fora isso, a gente ficou jogando o jogo todo na defesa, porque o Renato Paiva colocou 3 volantes. Era 0x0 aquele jogo. E era um 0x0, porque eles, mesmo atacando o jogo todo, cruzando bola na área o jogo todo, não iam fazer o gol. Só que o John frangou de uma forma que ele nunca mais na vida, se Deus quiser, vai fazer. Né? Foi o primeiro e o único erro dele, assim, absurdo aqui no Botafogo. Então eu preferi pegar o Estudiantes porque eu acho que é um time mais fácil de pegar. Mas a LDU também não é um bicho de 7 cabeças. Não é o mais fácil, mas não é o... Meu Deus, que difícil. Também, não, tecnicamente é mais fraco do que o time que a gente pegou ano passado. Então, assim, a questão mesmo é o jogo na altitude. Até já comentaram aqui, né? A questão é a altitude. Fora isso, aqui... A gente tem que fazer 2x0, 3x0, a gente tem que ir com vantagem. Eu acho que, além da altitude, ainda tem um problema. Eu acho que, assim, a altitude pesa muito, a gente sabe. Mas, assim, o Botafogo vai decidir fora de casa, então, quanto a isso, a gente também pode ficar mais tranquilo. Mas eu acho que a LDU é um time que faz muita cera. É um time muito antijogo. Pratica o antijogo. Pratica. O Botafogo pegou... Libertadores, né? O Botafogo pegou a LDU em 2023, pegou a LDU em 2024. E, cara, era um time que, assim, não jogava, mas não deixava a gente jogar. Porque era cera o tempo todo, o goleiro deles 1 hora pra bater um tiro de meta. Então, assim, o Botafogo tem que estar preparado pra... Vai ter altitude no segundo jogo e vai ter a cera deles no Newton Santos. Tem que fazer o placar em casa. Tem que fazer, porque se eles saírem do Newton com 0x0, eles vão... Vai ser muito difícil. Cara, vai ser um jogo pra eles na altitude. Porque a gente já vai estar com esse fator da altitude, que o Botafogo vai ter dificuldade, que todo time tem, todo time brasileiro tem, jogando lá. E assim, se a gente não conseguir um placar em casa, eles vão deitar e rolar, porque eles vão fazer cera. Então o Botafogo precisa ganhar no Newton Santos. Eu sei que assim, eu não sei nem o que esperar, essa é a verdade, porque eu não sei qual vai ser o nosso elenco, qual vai ser o nosso time até esse jogo. Isso... Se a gente vai perder peças, se vão chegar peças... Isso que mais me incomoda no Botafogo de hoje, porque a gente teve uma debandada no início do ano, né? Daí que só falava, temporada só começa em abril, beleza, aí você entende, ok, agora... 14 do elenco foram embora, 14 do elenco, se você contar com o psicólogo... Fala que o psicológico do Botafogo era ruim ano passado, levaram o psicólogo, levaram meio mundo do Botafogo, e aí vira o negócio, aí, beleza, meio do ano, vamos ter reforços. Mas aí a gente percebe que tem uma debandada também que o clube pode ter. E aí você fica, tipo, não tem como se construir um time de verdade, né? Uma união da equipe, se tem tanta saída ao mesmo tempo. Parece que é um time de passagem, assim. Então é exatamente esse ponto. Né? No Mundial, que vai acontecer daqui a 2, 3 semanas, a gente vai ter um elenco que a gente não sabe quem vem de reforço, a gente não sabe quem pode vir só para o Mundial, quem pode vir para ficar, a gente não tem essas ideias, e isso é um grande problema, porque a gente não tem como construir nada. Né? A gente não tem como, por exemplo, no torcedor, falando como torcedor, a gente consegue construir uma expectativa sobre aquilo. A gente não consegue construir uma expectativa sobre, na Libertadores, o Botafogo pode jogar de tal forma, porque a gente não sabe se tal jogador vai estar. Sim. E aí, por exemplo, tem negociações que a gente pode falar em outro momento, que o Igor Jesus pode sair, que hoje é uma peça fundamental no Botafogo. E a gente fica naquela imprevisibilidade, assim. E eu acho isso muito complicado, porque não tem como. Eu costumo dizer que a gente tem um bom time titular. A gente não tem elenco. Sim. A gente perdeu praticamente todo o nosso elenco. Porque você vê que o técnico, o pai, às vezes precisa fazer uma substituição e ele fica ali sem... É mais do mesmo. Entra o Elias ou entra o Rian Cruz e é a mesma coisa que nada. Sempre meia dúzia. E comparar a distância técnica com o Igor Jesus... Ontem eu denunciei o perfil dele no Instagram. Ele tá se passando por jogador de futebol. Eu acho importante a gente denunciar as falsidades ideológicas. A gente reclamava muito do Renato Paiva. Só que a gente entendeu que vai além do Renato Paiva. Com certeza. Assim, a gente sabe que o Renato, quando chegou, criou uma frustração muito grande, porque a gente esperava um técnico multicampeão e tudo mais. A expectativa era essa, né? Mas falta peça pro Renato Paiva. Vendiam isso pra gente, né? É. Que ia vir Mancini, ia vir... Ia vir meio mundo. E o Lancelotti ia vir pro Botafogo, ia vir meio mundo. E aí quando vem anuncia Paiva, tu... Mano. Não, e a gente só tinha a história dos torcedores do Bahia. E aí também. denuncia tarde. E aí anuncia tarde. Que pra mim é o principal ponto do Botafogo. O Texas brincou muito sobre a temporada começar de fato em abril. E aí, eu acredito que... Não diria que a torcida foi injusta. A torcida estava no seu papel de cobrar mesmo. Perdeu, tem que cobrar. Ganhou, tem que enaltecer. É isso. O problema principal é o Texas ter contratado muito tarde um técnico
numa época do Campeonato Brasileiro. Se a gente tivesse tido o Paiva entrado no Botafogo há um mês antes, talvez a gente estivesse ali no G4. Se a gente parar pra pensar. Chegado já no início, né? Mas exatamente, mas aí não consegue fazer muito isso. E aí isso me incomoda, porque é um atraso para começar o ano, e aí agora o time tá começando a se encaixar e vai pro Mundial pegar um PSG que tem um elenco já bem estruturado há muito tempo, e por aí vai. Não, e se encaixar mais ou menos. Porque a gente tá se encaixando, tomando sufoco pra ganhar do Santos. A gente vai falar desse jogo. Sim. É um se encaixando muito, tipo assim, pontualmente. E aí, pra finalizar esse assunto, assim, da minha parte, quanto a Libertadores, quanto a LDU, o Botafogo, eu não sei o que esperar desse jogo, porque eu não sei quem vai estar no meu elenco. Não sei se o Igor Jesus vai embora. Se ele for, eu não sei se vem alguém pra repor. Se não vier, é triste o ataque do Botafogo. O ataque do Botafogo sem o Igor Jesus não produz. Simplesmente não produz. O Arthur não vai resolver tudo. Se tirar o Arthur e botar o Natan, ele também não vai resolver tudo. Ele é um menino. Então, assim, a gente não tem... o nosso ataque não produz sem ele. Acho que é por isso que o Renato Paiva, quando vai jogar fora de casa, principalmente se o Igor fala 3 volantes, porque 4 volantes, 4 atacantes com o time que a gente tem, vai render? Não sei. Então, eu acho que, independente do nosso elenco, de quem esteja aqui, quero muito que o Botafogo consiga fazer um placar bem sólido em casa, que a gente consiga uma vantagem muito grande, porque jogar na altitude vai ser difícil. Mas é o que eu falei. Eu acho que quem quer ser campeão não tem que escolher adversário, a gente sempre fala isso, e tem que ganhar de todo mundo. Ano passado, pegamos só a pauleira nas oitavas, nas quartas, na semi, na final e vencemos. Então é isso. Se quer ganhar, tem que ganhar de qualquer um. E a LDU, pra mim, não é um bicho de 7 cabeças. Mas fala aí, Everson, o que você achou aí, LDU, Botafogo? Então, difícil, muito difícil, confronto? Poderia ser pior, né? A gente poderia ter aí São Paulo, Palmeiras... Racing, gatilho, já achei. Racing pra mim era o... Eu queria pegar o Racing. Ai, eu não. Eu queria pegar o Racing. Eu queria pegar o Racing, cara. Tô mordido ainda. Assim, Deixa pro próximo momento. Não precisa ser com um Racing tão organizado, com um bom técnico. É o que como o pessoal falava, Racing, tem que ver o Racing. Mas não veio, ele deu ok. A questão que eu já até falei aqui, né, é mais a partida lá na altitude, mas a gente vai fazendo essa vantagem aqui. 11 contra 11 eu sou mais o Botafogo, nem que seja 0-0, a gente ganha a partida aqui. Antes-jogo a gente viu que isso aí já está acontecendo, já sempre vai acontecer Libertadores e Sul-Americana. Então assim, o Brasil é o país que tem um estilo de futebol diferenciado, que é um futebol mais técnico, é mais correria, mais toque de bola. Embora a Argentina, no Uruguai também tem o Equador também, a Colômbia, os times da Colômbia também têm evoluído muito. Mas assim, eles sabem jogar, Libertadores é a questão da catimba, é a questão da dar provocação, de esfriar o jogo. E a gente não tem muito isso. O Botafogo está começando a pegar esse ritmo de Libertadores e às vezes peca muito, por exemplo, na questão de uma falta. Né? Tá ganhando casca. Por exemplo, a questão de uma falta. A gente sabe que Libertadores você pode chegar que dificilmente o árbitro vai dar a falta. Embora esse infeliz que apitou o nosso jogo na terça-feira, ele deixou o Alaú parar o jogo toda hora. A gente era falta. A John Feice era amarelo. Então, assim, se nas oitavas vai ter, entre aspas, essa perseguição, a gente vai ter uma dificuldade com a arbitragem. Mas no futebol, tranquilo. Assim, o lado bom foi essa regra ter mudado dos 6 segundos. Sim. Isso aí atrapalha bastante eles, porque tem alguns árbitros que ficam em cima do goleiro mesmo. Agora não vou lembrar qual foi o jogo, se foi contra o Carabobo ou se foi contra o Estudiantes. O próprio árbitro pressionou muito o goleiro, eles tentavam fazer cera, e o árbitro ia lá, chamava, deu cartão. Mas assim, gente, a gente é favorito. A gente é o campeão da América. Sim. Então pode vir LDU, Racing, Palmeiras. De nome a gente é favorito mesmo. Todo mundo ficou com medo de pegar o Botafogo. É aquilo que a gente falava no passado, né? Eles vão pegar o Botafogo também. Eu cheguei em casa, inclusive, eu quero ver até o react da galera da LDU, né? Ano passado eles ficaram assustados na fase de grupo. Uma coisa que